Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E se em 2019 a gente fez por aqui um vídeo sobre por que a Meghan Trainor havia sumido, nesse momento eu acho que nada mais justo e diria até propício do que a gente atualizar esse tópico trazendo como ela retornou aos holofotes. Acredito que até quem não é fã ou acompanha o trabalho dela de perto deve ter aí uma boa noção de que os lançamentos dela após o Thank You foram um pouco complicados. Ela anunciava as coisas de uma maneira, mas o desempenho do que saía levava as coisas para um outro caminho. E no geral parecia que tava ali tudo um pouco perdido. O fato dela ser uma artista assinada com a Epic Records também já é por si só uma red flag, porque essa gravadora complicada, e uma vez que o seu desempenho não tá lindo muito bom, uma vez que você já não tá entregando o que eles esperavam, dificilmente eles voltam a acreditar em você novamente. Mas não é que desde o final do ano passado pra cá, algo surpreendente aconteceu e quando você piscou, Meghan Trainor era novamente uma das artistas pop mais tocadas do mundo. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, o Made You Look ocupa atualmente o 12º lugar na Billboard Hot 100, sendo não apenas a sua melhor posição nos charts nos últimos 7 anos, como também o seu primeiro top 15 desde Me Too, que em 2016 havia alcançado o 13º lugar. Um comentário bastante comum quanto ao sucesso da faixa é o pessoal falando que só foi ela voltar a fazer o mesmo tipo de música que tornou ela famosa, que ela voltou a fazer sucesso. E apesar de, obviamente, isso ter influenciado, ter aí a sua parcela nesse comeback dela, há uma parte da história que a galera parece não ter visto ou reparado na importância dele. E olha que eu nem tô aqui falando apenas de TikTok. Antes da gente recapitular esse rolê, vamos só deixar aqui aqueles nossos lembretezinhos de sempre, que quem já tá aí há bastante tempo já sabe, né? Deixar o like aí no vídeo pra não esquecer depois. Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Será que agora em 2023 esse canal bate 500 mil inscritos? Será que a gente vai irritar tanto quanto a Meghan Trainor agora? A gente acabou de virar o ano, então ainda tô nesse clima de acreditar. Os links de todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. E agora que a gente já deu todos os recados, vamos lá. Pegando aqui um gancho de onde a gente parou no nosso último vídeo sobre a Meghan, em 2019 já fazia ali uns bons 3 anos que os lançamentos dela não despertavam mais aquele mesmo impacto, aquele mesmo interesse no público, da mesma forma que na época do seu primeiro álbum e até mesmo do Thank. Após a sua estreia com Tidal, que trouxe singles arrebatadores como Lips Are Moving, Dear Future Husband, Like I'm Gonna Lose You, além, é claro, do seu maior hit até o momento, All About The Bass, a estreia da Meghan foi aí recheada de sucessos. E em 2016, quando ela retornou com seu segundo álbum, ela ainda continuou em um bom momento, emplacando hits como No e Me Too, ambas aliás certificadas como platina dupla e tripla respectivamente. Isso é até curioso, né? Porque apesar de No ter sido aparentemente um hit bem maior, pegou top 3 na Billboard e tudo mais, no acumulativo de tudo, Me Too acabou vendendo bem mais. Essa foi uma informação que até eu mesmo me surpreendi quando vi. E olha só, quase 10 anos depois, não é até engraçado quando a gente para pra olhar pra trás e ver que todo esse impacto que ela causou, todos esses hits que ela emplacou, foram basicamente concentrados ali em um curto espaço de tempo de 2 anos, ali entre 2014 e 2016, porque pelo menos pra mim, quando eu penso ali no auge dela, parecia ter sido algo bem mais duradouro. E algo que eu acho que colaborou bastante pra isso, pra que a carreira dela fosse melhor definida pra além dos hits, é que ela sempre teve uma identidade sonora e visual muito característica e específica. E eu falo isso independente de gosto pessoal, viu? Porque, por exemplo, se você gosta da Meghan Trainor, você consegue ver, você consegue listar exatamente o que é que tem ali no trabalho dela que faz você gostar dela. Por outro lado, se você não curte, eu acho que você também consegue listar exatamente os motivos que faz você não curtir muito o trampo dela. O que pra mim, independente de qual lado você esteja, é até mais legal, é até mais interessante do que você simplesmente não gostar ou não curtir o trabalho de alguém e você não conseguir nem dizer, você não conseguir nem falar o motivo disso. Sabe aquele tipo de artista que é tão comum que você não consegue nem expressar algo sobre ele? Então, acho que esse é o pior dos casos. Algo que bons pra uns, ruim pra outros, não é o caso da Meghan. É realmente algo que pode soar tudo muito parecido pra alguns, mas pra quem curte esse estilo vintage, doo-wop, é um prato cheio porque não é algo tão comum de se ver hoje em dia. E quando alguém faz, geralmente é pra um álbum ou uma era específica e depois já parte para outra estética. No caso da Meghan, esse é o rolê dela. E por mais que realmente seja difícil você se manter sempre em alta com um estilo tão específico, pra quem é fã ou curte o trabalho dela, tem aí essa vantagem de saber que é só ir lá dar uma olhadinha no que ela tá fazendo atualmente, que com certeza vai encontrar algo dentro dessa proposta. Óbvio que assim como todo artista, às vezes bate aquela vontade de explorar coisas mais diferentes, e assim como No mesmo, por exemplo, que já explorava uma estética sonora bem anos 2000, à la Britney Spears e TLC,
Seu terceiro álbum veio com faixas ainda mais fora da caixa, vamos dizer assim, do que a gente esperava dela, mas tudo nessa fase foi extremamente complicado, e eu acho que essa é a quinta vez que eu falo a palavra complicado nesse vídeo. Mas vamos tentar organizar os fatos, porque foi por aqui onde tudo começou a ir por um caminho que parecia difícil dela se recuperar. Em março de 2018, Meghan Trainor lançou o single No Excuses, junto do anúncio de que o seu terceiro álbum se chamaria Treat Myself, e que ele chegaria ao mercado no dia 31 de agosto do mesmo ano, ou seja, 2018. A música foi recebida de forma mista pelo público, com as principais críticas apontando para o lado dela soar similar até demais a vários dos seus trabalhos anteriores. Soma isso ao fato de, até aquele momento, essa ter se tornado a sua música como artista principal com o pior desempenho nas paradas, alcançando na época um singelo top 50, depois de 2 eras muito bem sucedidas. Então, se tínhamos aí o início de uma nova era, começando por um caminho não muito fácil. Resultado, como a música realmente não rendeu nada, apenas 2 meses depois, Meghan lançou mais 2 singles simultâneos, indo dessa vez para uma sonoridade um pouco mais diferente do que a gente estava acostumado dela, explorando ali um tropical house, com a vibe meio disco também. Olha aí, se a gente for parar para olhar, ela já estava até à frente de uma tendência que ia dominar o pop nos anos seguintes. E entre Let You Be Right e Can Dance, ficou a cargo do público escolher aquela que ela iria investir mais. A que tivesse o melhor desempenho inicial pelo público iria ser aquela que ela iria trabalhar melhor como single. Algo exatamente igual que a Camila fez na época de Oh My God e a Venom, e nesse caso a gente sabe muito bem como foi que a história terminou, né? Só que no caso da Meghan, meio que o público não foi com nenhuma das duas. E eu não tive sucesso com o Spotify. Meghan já havia gravado o clipe das 2 faixas, como ela bem citou em um bate-papo com os fãs na época, mas no fim só o de Let You Be Right foi de fato lançado. E se No Excuse já havia ido mal no charts, dessa vez foi ainda pior, já que nenhuma das duas apareceu em qualquer parada relevante. Daí depois de tudo isso, será que alguém aí é capaz de chutar o que foi que aconteceu? Exatamente isso, álbum adiado. A gente sabe que nesses casos sempre existe a versão oficial do artista, né? E nesse caso da Meghan, ela falou que estava adiando o álbum por alguns meses pra escrever músicas novas, que ela estava muito inspirada pelo som do que estava acontecendo ali no momento e tudo mais. Assim, não sei se foi realmente uma decisão dela, se foi da gravadora ou de quem possa ter sido, mas o fato é, será que se as músicas tivessem feito realmente o sucesso esperado, será que se tivesse sido ali 3 singles top 10, o disco teria sido realmente adiado? No, ma'am. No, ma'am. Só que ainda bem mais. O álbum foi reagendado, acho que eu já falei, né, para janeiro de 2019, e quando a data foi se aproximando, o pré-save dele simplesmente sumiu das plataformas. Ninguém sabia o real motivo no início, mas já se deduzia, né, que não seria mais lançado naquela data. E é isso que quando chegou fevereiro de 2019, o que foi que a Meghan fez? Lançou o álbum? Deu a data? Deu alguma outra previsão? Não. Ao invés disso, ela lançou uma EP surpresa com 6 faixas inéditas, com as músicas inspiradas no seu recém-casamento com o ator Dario Sabara. Tudo bem que era um projeto pessoal e que certamente não tinha a mesma expectativa, né, a mesma pretensão de vender tanto, de ter boas vendas como um álbum, mas ainda assim ela lançou a faixa All The Ways como single. No entanto, só para constar, assim como seus lançamentos recentes anteriores, não fez muito barulho, vamos dizer assim. A essa altura, muita gente até já acreditava que o disco tinha ido, ó, de arrasta pra cima, mas após reformular a proposta original dele, após trocar a capa, após deixar alguns singles pelo caminho, no final de 2019 ela retomou a divulgação do álbum com o single Wave, um pouquinho mais pra frente com Nice to Meet You, e finalmente, quase 2 anos depois, o disco chegou ao mercado em janeiro de 2020. Como Nice to Meet You tinha a participação da Nicki Minaj, a faixa até conseguiu um pouco de atenção e até entrou no Hot 100 da Billboard na posição de número 89, sim já, mas entrou. Mas olha só, isso aqui é até uma dica que eu vou deixar aqui. Se você deixou o Wave passar batido, vai lá escutar e depois volta aqui pra falar o que é que você achou, porque essa, na minha opinião, é simplesmente uma das melhores músicas de toda a carreira da Meghan Trainor, uma das mais diferentes e uma das mais injustiçadas também, porque ela foi muito artista com essa aqui e o pessoal simplesmente nem ligou.
Mas enfim, resumindo toda essa parte, eu acho que deu pra entender que a era aconteceu, o disco foi lançado, mas foi tudo aí à base de muito custo. Tanto que eu acho que muita gente que talvez até estivesse esperando o álbum nem ficou sabendo quando ele foi lançado, porque foram aí 2 anos de um adiamento atrás do outro, uma data atrás da outra, e levando em consideração que o Thank You saiu em 2016 e nada do que veio depois dele emplacou de verdade, ficou aí um gap de 4 anos com lançamentos que eu acredito que o pessoal até sabia que estava acontecendo, aparecia uma notinha ou outra em um site aqui, ali, talvez visse em um tweet pela timeline e tudo mais, porém, nada que tivesse algum tipo de impacto. E é uma balança complicada quando você para pra ver que foram 2 anos com ela sendo extremamente hitmaker, emplacando um sucesso atrás do outro, e depois os 4 anos que vieram em seguida foi com ela basicamente engateando para conseguir lançar algo. Mas aí a gente continua. Ainda em 2020 ela lançou seu álbum com músicas natalinas, continuou na mídia participando de vários programas de TV e reality shows. Se na música estava um pouco complicada, sua vida pessoal estava indo muito bem e em fevereiro de 2021 ela teve o seu primeiro filhinho. Então assim, diferente do que muita gente talvez pudesse imaginar, ela estava na verdade em um dos melhores momentos da sua vida. Ou pelo menos até onde a gente sabe, né? Mas eu realmente acho que esse era o caso, porque em todo lugar que ela aparecia nessa época, pra dar uma entrevista ou algo assim, dava pra notar aquele brilho, aquele tipo de brilho que vem de dentro pra fora, sabe? Do you know the gender of the baby yet? We've never told anyone, so I'm gonna... You haven't told you? No, I saved it for you, Kelly. I love Oh you. my gosh! Mas ó, indo realmente tudo bem, pra dar um toquezinho especial nesse momento, músicas do seu primeiro álbum, tais quais a faixa título do Taito, começaram a viralizar aonde? Exatamente, no TikTok. E foi aí, nesse exato momento, em que ela decidiu a começar a trabalhar no seu 5º álbum de estúdio. 5º álbum de estúdio porque teve o álbum natalino que foi o 4º, então 5º álbum de estúdio. Percebendo que o pessoal estava redescobrindo as músicas do seu primeiro trabalho, Mega decidiu que esse seria o direcionamento que ela queria seguir com Taken Back, o que nem seria aí um grande esforço, já que essa é a zona de conforto dela. Liderado pela baladinha Bad For Me, o álbum chegou ao mercado no dia 21 de outubro de 2022, e se você é bom com datas, você já deve ter se tocado que essa foi uma data bem complicada novamente para alguém lançar algo, principalmente no pop. Porque sim, apesar dela ter anunciado bem antes, esse foi exatamente o dia em que Taylor Swift escolheu para lançar o Midnight. E apesar dessa ser uma concorrência que eu acredito que ninguém iria querer encarar assim de forma espontânea, ela seguiu firme e forte para a data que ela já havia escolhido, nada de adiamentos dessa vez, foi com ela. Algo que eu acredito que todo mundo já deve ter percebido é que quando alguém tão grande como Taylor Swift, mas não apenas ela, pode ser Adele, Beyoncé, Drake, enfim, todo esse pessoal, quando eles fazem um comeback, todas as atenções da mídia se voltam para eles. Então lançar algo no mesmo dia não significa nem só uma disputa por charts, mas toda a atenção que você provavelmente vai perder porque vai estar todo mundo falando sobre outra coisa. Mas é aqui onde a gente pode destacar uma característica bem importante da Megan. Ela é incrivelmente divertida e carismática. E daqui a pouco isso vai fazer ainda mais sentido, mas olha só. Apesar de para a grande maioria o álbum ter passado batido no ato do seu lançamento, principalmente falando a nível global, já que nos Estados Unidos até que foi ok, alcançou ali um 16º, não foi assim tão mal, né? Foi até ok. Mas algo que realmente colocou o nome dela na boca do povo nessa semana foi a forma como ela estava divulgando o disco nessa primeira semana. Tudo que ela fazia nessa semana de lançamento viralizava demais na internet. Porque, por exemplo, ela sabia que era uma competição difícil que ela estava encarando ali, mas o pessoal achou muito humilde a forma como ela pedia pra galera também dar uma chance pro disco dela, dar uma chance pro trabalho dela. I hope everyone just gets a chance to listen to the whole album. It's finally out. There's just really important songs on this album that it's my whole heart. So I hope you have the chance to go listen to it. That'd be so nice. Ela ia autografar os CDs nas lojas e postava onde tava pro pessoal ir lá comprar e talvez até conhecer ela se chegasse a tempo. Teve um bem específico que alguém tentou zoar ela pedindo pra ela mandar um beijo para suas primas. E olha só quem eram essas primas, o nome dessas primas: Jennie, Rosé, Jisoo e Lisa. E ela mandou, muito fofo vocês saberem que essas eram as integrantes do Blackpink. You just say hi really quick to my cousins. Yes. They couldn't make it. It's Jennie, Lisa, Rosé, and Jisoo. Okay, Rosé. Jennie, Lisa, is it on? Rosé. Jennie, Lisa, Rosé, and Jisoo? Jisoo. Jisoo? Yes. Hi, thanks for not coming, but it's okay. I love you anyways. Thank you.
E assim, como era um atrás do outro, isso gerou uma onda muito positiva pra ela naquela semana, porque por mais que o pessoal realmente não soubesse que ela tinha lançado um novo álbum, e isso dava pra perceber nos próprios comentários, nesses mesmos comentários o que mais tinha era gente falando: nossa, olha só como ela é gente boa, merecia voltar a fazer sucesso. E eu acho que isso acontecer exatamente nesse momento foi ideal pra ela, porque essa é uma teoria que eu tenho e que eu acho que eu já percebi até botando nos vídeos aqui do canal, mas tipo, eu vejo a Mega dentro de uma janela de tempo em que ela já tava afastada o suficiente do mainstream pra galera sentir saudades dela, mas ainda assim dentro de um espaço de tempo em que todo mundo ainda conhece ela, tipo, ainda não tinha virado uma geração. Porque, por exemplo, quem tem 20 anos hoje tinha o quê? 14 na época em que ela lançou No? Então é uma pessoa que ela ainda vai lembrar. O que é diferente de alguém que aconteceu há muito mais tempo e que quando ressurge com algo assim, a pessoa não tem nenhuma conexão porque ela nem sabe quem é. E isso é algo que eu vou falar pra vocês que eu levo levemente em consideração na hora de escolher algumas pautas aqui do canal. Porque, por exemplo, se eu fizesse hoje um vídeo sobre Jess McCartney ou Jordin Sparks, muita gente que conheceu eles nos anos 2000 talvez nem fosse ter mais interesse em ver, e quem nem conheceu então aí nem se fala, né? Mas se esses vídeos fossem em 2014, eu acredito que eles iam ter bem mais interesse das pessoas, porque eles já iam estar afastados tempo suficiente do mainstream pra gente poder fazer um daqueles, o que aconteceu com, mas ainda assim, frescos na memória da maioria. E eu vejo isso muito acontecendo com a Megan, porque se realmente fosse necessário mais aí uns 10 anos pra algo assim acontecer, ia ser bem mais difícil. Tudo bem que tem pessoas que levam ainda mais tempo e ainda assim conseguem voltar, mas eu acho que dá pra entender que aqui a gente tá falando da média e não das exceções. Dito tudo isso, ainda temos um fator muito importante que ainda não falamos, que é ele mesmo, o TikTok, e aqui de uma forma ainda mais completa. E o primeiro passo dessa parte é que, diferente da maioria dos artistas quando o assunto é esse, a Mega ama o TikTok. Ela tá sempre por lá criando os mais diversos tipos de vídeo, participando mesmo, tal qual usuários comuns da plataforma e não aparecendo lá só pra divulgar alguma coisa ou por imposição da gravadora ou algum empresário. Enfim, eu acho que temos vários exemplos de artistas que já se posicionaram contra o TikTok ou contra a imposição de ter que estar no TikTok, só que esse não é um problema pra Mega, que já pula aí, ó, uma boa parte do caminho. Tanto que ela é até uma das artistas com o maior número de seguidores por lá, com mais de 16 milhões, porque com ela não é esse rolê de sou fã, vou seguir mesmo que a pessoa não poste nada. Muitos desses milhões de seguidores que ela tem por lá são pessoas que realmente seguem pra ver o que ela tá postando, como uma criadora de conteúdo, sabe? Isso me faz até pensar que, por enquanto, o TikTok ainda não é uma plataforma em que a quantidade de seguidores significa, ou melhor, representa quão popular, o quão você é conhecido fora da plataforma. Ao mesmo tempo que o caminho inverso também é válido, né? Porque não é só por você ser uma das maiores celebridades do mundo que você vai ter muitos seguidores lá. As pessoas não vão seguir você lá só por seguir. Você vai ter que criar conteúdo, você vai ter que se esforçar, viu? Óbvio que em época de lançamento ela vai usar todo esse alcance que ela tem por lá pra divulgar a música dela, pra divulgar o trabalho dela. E foi exatamente isso que ela fez na época em que Made You Look saiu, onde ela praticamente aparecia todo dia com um vídeo diferente nas mais diversas situações usando ela, e um detalhe precioso, não apenas sozinha. Após ser convidado para participar do podcast que ela tem com seu irmão, o criador Chris Olsen, e a Mega se aproximaram muito e começaram ali, ó, a criar bastante conteúdo juntos. Entende essas amizades de internet que o pessoal adora e tudo mais? Foi exatamente isso que aconteceu com ele. O Chris Olsen, pra quem não sabe, é um dos TikTokers mais populares dos Estados Unidos, com quase 10 milhões de seguidores, e além deles realmente começar a postar bastante coisa juntos, na época de Made You Look ele realmente fez ali, ó, uma força-tarefa para que essa música acontecesse. E isso foi muito importante porque, assim, hoje a Mega tem mais seguidores que ele, até porque ele é um artista, as pessoas já conhecem ela, né, e tudo mais, vê ela ali fazendo as coisas, é mais fácil o pessoal te seguir quando já sabe quem você é e tá vendo que você tá ali junto com eles. Mas até uns 5 meses atrás, o Chris tinha mais seguidores que ela. E assim, os dois se aproximaram tanto que hoje a Mega até leva ele para as premiações quando ela vai. Até um rumor de que ela contratou ele para ser uma espécie de gerente das suas redes sociais, guiar ali ela sobre o que ela tem que fazer no TikTok, algo mais ou menos assim. Mas isso é apenas um rumor, não tem nada confirmado, talvez seja só o pessoal querendo criar aí algo para além da amizade deles. No entanto, é que, de fato, eles realmente conseguiram transformar Made You Look em uma trend que foi para além da plataforma
e colocou Meghan Trainor novamente nas paradas. I can have my Gucci on, I can wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look, I made you look. Então assim, deu pra entender que não foi apenas um único fator, mas a combinação de vários deles para que a música realmente pegasse de verdade. Não foi só o TikTok, não foi só o fato dela fazer o mesmo tipo de música que ela fazia no início da sua carreira, não foi só isso ou só aquilo, mas meio que tudo isso combinado. Após o flood das músicas de Natal, Made You Look saltou 33 posições e, como a gente bem citou lá no início do vídeo, né, chegou ao 12º lugar no Hot 100 da Billboard. E considerando que só agora que a divulgação mais tradicional tá começando de verdade, com o lançamento de remixes, rádios e tudo mais, a tendência é que ela ainda continue subindo. Acredito que pra quem já viu a trend desde o começo já deve aí até estar um pouco cansado, porque é toda hora, né, Gucci on em algum lugar. Mas, considerando que nem todo mundo fica tanto tempo assim nas redes sociais e dificilmente uma trend alcança todos os tipos de pessoas, é realmente um grande público em potencial que ela ainda tem pra alcançar. E ela ainda teve uma baita sorte, né, porque apesar de na música ela citar várias marcas de luxo, várias grifes, né, Gucci, Louis Vuitton e tal, justamente a única que poderia dar aí algum tipo de problema pra ela deixou de fora. E olha só, como eu sei que ela já manja dos memes, eu tenho certeza que se ela fosse brasileira, depois do pessoal falar aí que a carreira dela já tinha acabado, em algum momento ela já teria feito um vídeo com esse áudio. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Porque ela já fez o do barquinho do Titanic com praticamente essa mesma energia. É isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha que quem já tá por aqui há um bom tempo sabe qual é, né? Vamos passar aí mais esse ano juntos, 2023 tá só começando e vai ter muita coisa aqui no canal esse ano. O que eu falo agora? Hoje é isso e vamos nessa!